Meu nome é Thalia Zanella, eu sou escritora, compositora e estudante de audiovisual e esse é o meu canal. Eu vou começar na maior sinceridade, eu nem sabia que o grupo ia debutar. Não tinha nem ideia que o NMIXX existia e iria debutar. Porém, entretanto, contudo, todavia, estava eu lá no Twitter. É óbvio que eu vi um monte de coisa acontecendo. Eu falei assim, nossa gente, mas que isso? Eu vou descobrir. Sei lá, 12 horas depois do lançamento da existência, eu falei assim, olha só, vamos ver. Aí eu vi. E aí eu trouxe aqui pra vocês a minha reação. E junto dela eu vou fazer os meus comentários. Então se você quiser olhar a minha cara enquanto eu estou reagindo, o vídeo estará aqui. E se você quiser me ouvir, estarei aqui falando lindamente. O primeiro disclaimer que eu quero dar é: vi sobre o plágio. Eu vi sobre as acusações de plágio. Pelo que eu entendi, aparentemente as K-Teens, né, as fãs coreanas do ATEEZ, acharam muitas semelhanças entre o MV debut do NMIXX com este nome aqui e toda a filmografia do ATEEZ. E assim, é parecido demais pra gente não achar que tem alguma coisa. Até porque como o ATEEZ ele é extremamente conhecido por ter feito comeback atrás de comeback de piratas, é óbvio que a gente vai lembrar deles de primeira. Assim como tem outros grupos que também perpassam a ideia de espaço, de piratas e coisas assim, com o ATEEZ foi muito na cara. Então eu até fiz um vídeo falando curtinho, passando por cima do que eu acredito lá no TikTok. Que a propósito, me sigam, assim como no Twitter e nas minhas outras redes sociais, vou deixar elas todas linkadas aqui embaixo, tá? @monfox. Mas eu passei muito por cima, e como eu falei lá, é o tipo de coisa que você não vai discutir em 60 segundos. Você não vai discutir em 3 minutos. É conversa atrás de conversa, atrás de conversa, atrás de conversa. Porque até que ponto não é simplesmente uma inspiração, mas até que ponto não é um plágio descarado que pode ser disfarçado. É ruim, mas isso existe, infelizmente, e a gente tem que ter noção que esse tipo de coisa pode acontecer. Depois eu vi sobre os próprios K-netizens, eu não sei, a galera lá da Coreia, falando que, e até mesmo daqui também, né, eu abri essa discussão lá no TikTok e aí muita gente veio falar 30 mil coisas nos comentários e dentre elas de que, nossa, parece o aespa. Sonoramente é sobre isso que eu quero falar em específico. Quando você me traz um grupo falando que ele vai ser inovador, vai trazer coisas novas, e esse grupo traz coisas que já foram usadas antes, porque eu vou dar 2 exemplos. A frase típica da física que a gente aprende na escola, nada se cria, tudo se transforma, e um livro que eu sou super apaixonada, que é Roubo como um Artista. E a quantidade de vezes durante a faculdade que eu ouvi que as coisas são cópias delas mesmas, acontece. Então, quando a gente coloca que o NMIXX é sobre ter uma mistura de várias coisas e ser extremamente inovador, o J.Y.P quis o quê? Ele quis reinventar a roda? Vamos começar com a música pop, ela já é a própria mistura. O pop, eu vou até cotar um professor meu, professor que me deu composição, contraponto e ele me deu umas 3 matérias que eu não vou lembrar direito agora, mas era sobre notação musical. Eu lembro até hoje. Eu fui apresentar o meu TCC de K-pop e ele disse sobre a música pop, que é basicamente uma colcha de retalhos. O que o pop fez? Ele pegou elementos de várias coisas, foi colocando junto, foi misturando até chegar em alguma coisa, e hoje a gente tem a música pop,
que vem muito da pop art. É a mesma coisa. É uma linha de pensamento que elas vão se cruzando. Então quando você me vê que vai ser uma música com mix de várias coisas, mais uma coisa super inovadora, onde a gente já tem, no caso, uma empresa conhecida como Trademarking, que faz coisas inovadoras. Eu não entendi o que a JFB foi atrás, mas que ela reinventou a roda, Então, é isso. Agora, por que essa música ela é tão estranha aos ouvidos? Porque esta música aqui, que eu não sei falar, é tão estranha aos ouvidos. Primeiro que, por que eu digo que isso aqui é pra ser inovador e experimental? Aí uma teoria minha, mas o fato de que o Dean Jones, que é um super compositor que tem na conta dele várias músicas experimentais ou claramente com o que inovador que a SM tem, porque ele trabalha com vários artistas da SM, me dá a vibe de que, e se eu tentar? E aí a gente tem, tanto que o Dean Jones, ele fez Tank, ele não fez esta música, então é um pouquinho diferente. Mas, com o fato de que ele está dentro deste single de 2 músicas, com os seus 2 instrumentais, me mostra muito de qual é o geral da ideia do conceito dessa produção. Porque esta música, ela é estranha e ruim de se ouvir. Porque ela é uma rapsódia. Eu vou deixar aqui do lado o que é uma rapsódia de acordo com o dicionário, mas vocês podem procurar e eu vou explicar que em música a gente considera isso como uma composição feita de diversas partes diferentes entre si e unidas de forma livre, sem qualquer conexão. Essa música do Remix, ela é dividida, pra mim, em 3 grandes porções. E essas 3 grandes porções são divididas em subporções. Eu vou deixar aqui na tela mais ou menos a minha divisão e eu vou explicar ela. O que acontece com a rapsódia? São várias ideias e temas musicais que aparecem um depois do outro e eles não têm nenhuma ligação com o anterior. E eles provavelmente não vão ter nenhuma ligação com o próximo. O que... Por um exemplo, essa música fez melhor do que esta música é que ela realmente pegou a ideia estrutural do que é uma rapsódia e botou mais em prática. Por quê? Nesta música aqui de baixo, a gente tem repetição, a gente tem tempo de uma coisa acontecer, outra acontecer, que é extremamente diferente. Depois ela volta pra primeira, ela vai pra uma outra, depois ela tem um denominador comum. O que esta música do Remix não tem. Ela tem um único denominador comum que aparece 2 vezes. Isso não é tempo suficiente para uma pessoa poder relembrar da existência daquilo. E ele acontece mais ou menos no meio pro fim da primeira grande porção e depois de novo no meio pro fim da segunda porção. É impossível de um cérebro querer lembrar disso. Ah, mas é uma música pequena, não tem nem 3 minutos. Mas tem tantos acontecimentos musicais que eu até preciso fazer um vídeo sobre isso. Se você chegou nesse vídeo e tem um cardzinho aqui em cima, é porque eu já fiz. Se não, guarda um pouquinho que ele vem. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você saber quando esse vídeo vai sair, beleza? São tantos acontecimentos musicais que o cérebro tenta se agarrar a alguma coisa e ele não consegue se agarrar a nada. Uma rapsódia precisa de tempo. Cada tema musical, ele tem um tamanho próprio. Música, por incrível que pareça, por mais que a gente tente controlar ela e escolher cada nota e compor cada mínimo detalhe dela, é impossível, porque ela tem uma vida própria. É igual escrever personagem em narrativa. Eles têm vida própria. Então, quando esta música, que não tem nem 3 minutos direito, tem esse tanto aqui de diferenças musicais entre ela, é impossível de querer fazer um cérebro lembrar de todas elas. Por quê? Porque não se deu tempo suficiente.
Me desculpa, mas eu duvido que todos esses temas simplesmente funcionam em 3 segundos, em 4 segundos, 10. Nem todo tema musical é pequeno, nem toda ideia musical é enorme, mas se bem trabalhado, você consegue fazer um tema do começo ao fim, sem ter que ficar extrapolando como uma sinfonia faz. Eu acredito que o maior erro dessa música foi de decidir ser uma rapsódia e não dar tempo ao tempo para que cada tema, para que cada diferença, para que cada acontecimento musical existisse por si só e fosse compreendido pelo cérebro e depois trocasse. Uma das maiores músicas da cultura pop é uma rapsódia. Bohemian Rhapsody do Queen. Ela é uma rapsódia. É o maior exemplo de uma rapsódia que a gente pode dizer e as pessoas elas vão entender. E Bohemian Rhapsody tem quase 6 minutos. E a música do Queen, apesar de ter mais ambientações entre si, ela deu tempo ao tempo para que cada uma existisse. Na música do Remix, a gente não teve isso. A gente teve 3 grandes porções, com várias mudanças em cada uma delas, e no fim, nenhuma delas deu tempo ao tempo. Porque quando você começa a falar assim, não, beleza, acho que é alguma coisa, então aí você repete mais uma vez pra entender, ou você termina a ideia musical, isso não aconteceu. E eu não preciso nem dizer que não teve um refrão repetido vezes o suficiente pra ser uma música lembrada. Aí vem a pergunta, tem que por acaso seria uma melhor escolha pra música de debut? Acho que não. Isso pode ser um pouquinho controverso pelo simples fato de que, a partir do momento que a JYP marketou, divulgou o grupo como inovador e sobre mix de coisas, tem que não serviria pra isso. Tem que não seria a melhor música de debut pra elas. Pelo simples fato do fator choque. Se você tá falando de inovação, você tá falando de choque de cultura. Isso significa que todo tipo de novidade chega estranho pra maioria das pessoas. Poucas são as pessoas que pegam a ideia do negócio estranho e amam de primeira, ou se sentem abraçados pela ideia do estranho e do diferente. Mas para uma coisa ser estranha, a gente tem que estabelecer um normal. A partir do momento que a gente estabelece que tem que é muito mais comum ao ouvido do que isso, faz com que essa segunda música que foi escolhida para ser a title se tornasse melhor para o conceito. No final das contas, tudo é sobre marketing, tudo é sobre divulgação e o que a JYP provavelmente queria, que é pessoas falando bem ou mal sobre o debut, eles conseguiram. Essas são as minhas considerações e pensamentos, além da minha reação sobre a música debut do Remix. E se você gostou, não esquece de deixar o like, aproveita, se inscreve se você já não fez isso ainda, me segue nas outras redes sociais, que como eu disse, estarão linkadas aqui embaixo, e me conta o que vocês acharam dessa música e se tem mais alguma coisa que vocês querem que eu fale sobre, ou que eu tente analisar, ou explicar, ou dar uma razão para e uma visão, óbvio, de alguém que trabalha com esse tipo de coisa e estudou e ainda estuda. Mas muito obrigada pela sua audiência, por ter me ouvido até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau!